Hi, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo. E olha só, hoje eu vou contar uma história para vocês um pouco constrangedora também que aconteceu comigo quando eu morava no Japão, no Nihon. Você sabe que os brindes, né? Os brindes é uma cerimônia que existe no mundo inteiro, no Japão tem também. Quando a gente brinda, toca um copo no outro, assim, pá! Aqui a gente fala, no Brasil, a gente tem aquele som tim-tim, né? Vamos fazer tim-tim, tim-tim, vamos fazer um brinde aqui. E no Japão, eles falam kanpai, kanpai, né? Kanpai, que é o brinde clássico japonês. Tem até uma música famosa chamada Kanpai, que é conhecida pra caramba e tal. E quando eu morei lá, em 1999, eu fui pelo Rotary Club, que é uma organização que tem no mundo inteiro, ela promove, não sei se até hoje, intercâmbio de jovens. Então teve uma pré-seleção, enfim, eu fui para o Japão, escolhi o Japão e fui morar na cidade de Utsunomiya, que fica um pouquinho mais de 100 quilômetros de Tóquio, um lugar bem legal, é a capital da província de Tochigi, é uma terra famosa pelo gyoza, falam que é muito bom o gyoza de Tochigi, de Utsunomiya, eu fazia gyoza ali com as famílias onde eu morei, muito legal. Em outros vídeos eu vou falar mais sobre o meu intercâmbio, porque tem muita coisa que aconteceu engraçada comigo lá no Japão e que me fez aprender japonês também. Fez aprender sobre cultura japonesa e sobre o idioma japonês. Lembra daquela máxima que eu sempre falo, né? Você não aprende o idioma sem aprender junto à cultura. E no caso do Nihongo, no caso de língua japonesa, é impossível. Tá? Você não vai conseguir falar bem ou entender bem japonês se você não tiver uma base de cultura japonesa. E as duas coisas caminham meio que juntas, né? Você vai, no processo de estudar japonês, você acaba estudando cultura também, através de linguagem polida, você usa mais aqui, na empresa, não se fala isso assim, assim. Isso é cultura, né? Vindo junto com a linguagem. Enfim, quando eu cheguei no Japão, em 99, teve uma cerimônia do Rotary Club para os intercambistas que estavam chegando ali e tudo mais. E aí chegou uma hora que eu tive que falar algumas coisas e eu quis propor um brinde em japonês. E eu, ainda sem a referência do kanpai, ainda não sabia direito que era kanpai, eu falei isso aqui, ó. Tá aqui na tela, na minha luzinha. Eu falei do jeito que a gente fala aqui, tim-tim, tim-tim, que é a nossa palavra, vamos fazer o nosso brinde tim-tim. Mas muita gente já sabe onde eu quero chegar com essa história, porque tim-tim, em japonês, é o órgão sexual masculino. Mas o que eu quero desmistificar nesse vídeo, aqui, ó, tá escrito em hiragana, né? Tin, tá? Palavra aqui junta, né? Tin, que é o pênis, né? Mas é uma maneira fofa de falar do pênis. É o pênis infantil, assim, é como se a gente falasse em português, assim, o bingolim. Não tem... Fala desse jeito. Então não é uma maneira ofensiva de se referir ao pênis, porque tem muito, sempre que falam, porque eu acabei falando tim-tim no Japão, não pode, que ofensivo. Os japoneses, primeiro, entenda, isso é cultura japonesa, os japoneses têm uma visão diferente sobre sexo do que nós ocidentais temos. A nossa visão, a nossa lida com questões relacionadas a sexo, ela tem outras raízes, ela tem um pensamento tradicional que tem toda a nossa história ocidental, religião, uma condenação de muitas maneiras em relação ao sexo. Então é um tabu que para os japoneses, que tem uma cultura que vem de outro lugar, não tem. Eles falam com muito mais naturalidade, de maneira geral, né, sobre sexo. A palavra p mesmo, para você, que também não é ofensiva, mas não é menos fofo que tim-tim, é tinko, tá? Mas não vou mais falar muitas vezes, porque senão, sei lá, se desmonetiza o vídeo por estar falando essas palavras. Mas é para você saber, tá? Tim-tim não é uma palavra que vai ofender. Foi uma situação engraçada, né? Porque tava uma mesa cheia de pessoas ali do Rotary Club, os japoneses engravatados, gente muito mais velha. Eu levantei o copo e falei, gente, o brinde que eu quero fazer, vou fazer como a gente faz no Brasil, tchim-tchim! Deu um grito assim, né? E eles riram, deram risada e tal. E aí eu fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, aí eles me falaram, não, porque essa palavra significa, papai, eles me explicaram o que significava, eu dei risada, e neste momento eles me corrigiram e falaram, em japonês, não me corrigiram, porque eu estava ensinando como era no Brasil, então na verdade eu não estava errado, mas eles me deram a referência de como que é brinde, como que é o brinde japonês, que é
Kampai, Kampai. E aí eu nunca mais esqueci, tá bom? Então eu quis fazer esse vídeo por esses motivos. Primeiro, Tintim, uma coisa mais infantilizada, similar ao nosso Bingolim. E segundo ponto, isso não ofende ninguém, tá? É uma palavra que não ofende, primeiro, porque é uma palavra fofinha, segundo, porque no Japão, sexo e palavras sexuais, elas são muito menos tabu do que no Ocidente. Para a gente encerrar, tem um termo que é shimoneta. 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 Que justamente significa você fazer piadas e brincadeiras meio indecentes, brincando com esse assunto sexual, tá? Esse shimo vem do kanji de está, né? Olha o kanji de está aí, que significa parte de baixo, no sentido de algo baixo, né? Não é fisicamente baixo, mas algo baixo, culturalmente baixo, algo meio que não é sofisticado. E neta pode ser uma piada, pode ser um assunto, né? Uma neta. Então é shimoneta, então é piada de baixo calão, basicamente. Quando você conversa e fala sobre um assunto que é meio de baixo calão, é shimoneta, tá? Que não tem muito a ver com o tintim, porque o tintim é simplesmente uma palavra que não ofende a ninguém, tá bom? Fiquem tranquilos. E é isso aí, deixa eu voltar para minha tela aqui. Espero que você tenha curtido. Deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal, sugira assuntos, querem mais histórias. Tem um monte de história doida que eu vivi lá no Japão que dá para eu trazer para cá também. E eu vejo você no próximo vídeo. Já né?